estamos aqui novamente para fazer com vocês mais uma reflexão interessante e gravar aqui com vocês aqui esse vídeo. Um vídeo hoje nós trabalharemos a Constituição de 1937, que ficou também conhecida na história do Brasil como a Constituição da Polaca. Em primeiro lugar, eu queria dizer que essa Constituição de 1937, a Constituição da Polaca, por ser inspirada na Constituição polonesa, ela é fruto de um momento histórico de crescimento da esquerda, da Aliança Nacional Libertadora, né, a ANL, liderada por Luiz Carlos Prestes, com uma forte influência do Partido Comunista, e depois, inclusive, sobretudo, daquele movimento insurrecional, aquele movimento dos comunistas que ocorreu em Natal, no Rio Grande do Norte, em Recife, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Após esse movimento, sobretudo com uma grande força, né, em Natal, quando chegou inclusive a se constituir um governo de pouca durabilidade, durou apenas alguns dias, mas que terminou sendo uma razão utilizada, né, pelos setores conservadores, sobretudo por Getúlio, que tinha interesse de perpetuar-se no poder, para construir a tese de que o Brasil vivia uma ameaça vermelha, um perigo vermelho. A partir dessa tese, fabricar, produzir, né, um documento chamado Plano Cohen. Esse documento era um documento que tinha por intenção justificar o estado de sítio e a implantação de um regime ditatorial no Brasil. Regime esse que contou, inclusive, com os setores ultraconservadores da AIB, né, como apoiadores na implantação desse regime. Embora, pouco tempo depois, eles tenham também sido vítimas da ditadura de Getúlio e também tenham sido caçados por Getúlio. Inclusive, suas lideranças foram exiladas do Brasil. Também caçados, também presos, assim como os comunistas. Eles ajudaram a Getúlio perseguir. O fato é que essa Constituição da Polaca era uma Constituição, em primeiro lugar, outorgada. Ela é outorgada, ela é imposta por Getúlio. Essa Constituição, que foi construída a partir de uma exigência de Getúlio, uma Constituição, um jeito que ele pretendia para governar o Brasil de forma ditatorial, ela vai durar de 1937 até 1946, né? Até 1946, quando uma Assembleia Nacional Constituinte vai elaborar uma nova Constituição, que nós vamos falar mais lá na frente. Mas essa Constituição ela demorou só durante o Estado Novo, né? Durou o Estado Novo, de 1937 a 1945. Essa Constituição ela vai violar os direitos humanos, né? Ela vai violar os direitos humanos. Ela, inclusive, vai dar oportunidade para que no Brasil surgisse uma polícia especial, assim como existia a Gestapo, né? Assim como existia uma polícia especial na Alemanha hitlerista. No Brasil vai ser criada uma polícia especial, dirigida, inclusive, por Filinto Miller, que era uma polícia extremamente autoritária, que vai ser criada no Brasil a partir desse estado de autoritarismo que o Brasil vai passar a conhecer como Estado Novo. Na realidade, o Estado Novo vai conceder ao governo plenos poderes ilimitados. Ele, inclusive, o ditador Getúlio, né, que era civil, ele vai, por exemplo, fechar o poder legislativo no Brasil. O legislativo, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, vai ser fechado. E o poder judiciário ele vai ficar submisso ao poder executivo. Submisso de tal forma, por exemplo, que mesmo ferindo as leis do país,
Olga Benário, que foi presa durante essa época do Estado Novo, foi entregue aos alemães, mesmo a lei brasileira de deportação proibindo isso em razão de que ela se encontrava grávida de um brasileiro, portanto geraria uma filha, né, como foi gerada posteriormente, geraria uma filha brasileira, né, e casada com um brasileiro. Mas mesmo assim, o STF, inclusive, órgão de maior representação do Poder Judiciário, foi anuente, foi colaborador, inclusive, com essa medida tomada por Getúlio de deportação de Olga Benário, ferindo, inclusive, as leis da época, bastante questionado, inclusive, em relação a isso. Mas aí você percebe o quanto o Poder Judiciário, além do Poder Legislativo, também estava submisso ao Poder Executivo, representado por Getúlio. Quanto a esse período, né, que diz respeito a esse período, é importante também perceber que o período eliminou, por exemplo, o direito de greve no Brasil. O próprio Getúlio havia liberado antes, né, a liberdade sindical, os movimentos, mas agora os movimentos vão ser extremamente tolhidos por Getúlio, né? Ele, que inclusive na Constituição vai reintroduzir no Brasil a pena de morte. A pena de morte havia existido no Brasil durante o período colonial, se estendeu até o Império. Agora, durante o Estado Novo, a pena de morte ela também vai existir, né? Nos estados e nos governos estaduais, por exemplo, Getúlio vai intervir com base na Constituição, que vai dar a ele o poder de promover interventores nomeados por eles para governar os estados. Okay? Durante o Estado Novo, portanto, não só os direitos humanos, mas também os direitos democráticos foram completamente violados nessa Constituição da Polaca, que foi escrita por um jurista chamado Francisco Campos, que era o ministro da Justiça na época. Essa Constituição ela foi aprovada por Getúlio, ela foi criada exatamente a pedido de Getúlio, né? Uma Constituição que teve, inclusive, um forte componente centralizador de poder, né? Os interventores estaduais nomeados por Getúlio só aumentavam esse poder criado por Getúlio na esfera federal e no controle dos estados, né? A Constituição acabou qualquer possibilidade de liberalismo, ideia liberal. A Constituição vai acabar, aniquilar o pensamento liberal. A justiça eleitoral, por exemplo, e os partidos políticos, eles foram extintos com a Constituição da Polaca. As eleições para presidente seriam realizadas de forma indireta, com um mandato de 6 anos de duração. Os meios de comunicação no Brasil seriam obrigados a divulgar qualquer comunicado do governo. E aí do meio de comunicação que ousasse não aceitar isso. Por quê? Porque o governo tinha o controle sobre os meios de comunicação. Quero lembrar a vocês que nessa época, por exemplo, foi criado por parte do governo o Departamento de Imprensa e Propaganda. Além de controlar toda a propaganda oficial e fazer uma extensiva propaganda, uma forte propaganda do governo, seja através da imprensa escrita, seja através do rádio, que era o grande meio de comunicação da época, criando inclusive a Hora do Brasil, né, programas de rádio, dando visibilidade ao discurso do governo, né, e às diretrizes traçadas pelo governo. Getúlio ele vai utilizar ainda os meios de comunicação não estatal, né, também, aliar-se a esses setores. Getúlio ele vai, com base na Constituição, suspender, por exemplo, a Constituição vai permitir isso, vai construir isso,
a Constituição ela vai suspender o mandato de segurança. O mandato de segurança no Brasil não vai existir durante o período do Estado Novo, porque a Constituição vai suspender, assim como vai suspender também a ação popular. Não pode haver ação popular, não pode ser implementada uma ação popular porque a Constituição não permitia, né? São remédios constitucionais que geralmente são existentes, né, como forma de garantir a liberdade, sobretudo, mas é a democracia, mas essa Constituição não rimava, não combinava com democracia nem liberdade, porque era uma Constituição extremamente autoritária, inspirada no fascismo. Então, direito, por exemplo, a expurgar funcionário público da máquina do Estado, né? Essa questão da perda, por exemplo, da estabilidade do trabalhador, servidor público, não ter estabilidade e o Estado poder, a seu bem-querer, na hora que quiser, eliminá-lo dos quadros, né, do serviço público. Isso aí vai acontecer nessa Constituição. Inclusive é algo que a gente precisa refletir nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje nós ouvimos, né, vozes, né, saudosistas do autoritarismo, das ditaduras, defendendo, por exemplo, ideias como, por exemplo, o fim da estabilidade do emprego para servidor público. Essa ideia de acabar com a estabilidade para servidor público no Brasil, ela é algo recorrente em períodos ditatoriais, como, por exemplo, eu acabei de falar agora, o Estado Novo e a Constituição da Polaca, que dava o direito ao mandatário supremo desse Estado autoritário, que era Getúlio, de expurgar funcionário público que quisessem se posicionar, se opor ao governo. Ok? A Constituição, ela também previu um plebiscito para referendar a Constituição, coisa que nunca aconteceu, né? A Constituição funcionou de 1987 até 1945, 46 nós já vamos ter outra Constituição, e esse plebiscito previsto na Constituição da Polaca, ele sequer aconteceu. Interessante é que durante essa época o próprio Getúlio, ao se referir sobre essa Constituição, a Constituição, perdão, de 1934, aquela Constituição democrática, ele já sinalizava a possibilidade de que ele reformaria aquela Constituição democrática. E foi exatamente o que ele fez. A Constituição de 1937 foi uma nova Constituição e, portanto, na prática, uma reforma da Constituição de 34, como havia previsto Getúlio. Getúlio que tinha fortes tendências autoritárias, fortes tendências ditatoriais, né? Que era o grande sonho de Getúlio, era ser um ditador, era implantar uma ditadura no Brasil e se perpetuar no poder. Ok? E essa Constituição, a Constituição da Polaca, portanto, é uma página, né, da história do direito constitucional e da história das constituições brasileiras, marcada por autoritarismo e por esse perfil ditatorial e fascista que o Getúlio vai aderir durante o Estado Novo. Ok? Ficamos por aqui com mais uma análise de uma Constituição, a Constituição de 1937, a Constituição da Polaca. Valeu? Até a nossa próxima aula, o próximo encontro, o nosso próximo debate. Ok? Gostaria que você divulgasse o nosso canal, o canal Mais Humanas, tá certo? E convidasse amigos, apresentasse amigos, essas discussões que nós estamos aqui de forma recorrente, travando aqui com vocês, debatendo com vocês, para que vocês conheçam um pouco da história do nosso país, do nosso Brasil. Ok? Valeu, galera. Muito obrigado.